Olá, crianças, tudo bem? Espero que sim. Estou com saudade de vocês, viu? Na lição passada, a gente viu sobre um diácono, a gente falou sobre um diácono. Alguém lembra o nome dele e o que aconteceu com ele? Isso, Estevão. Muito bem. E lembra o que aconteceu com ele? Ele foi apedrejado e morto, né? Pois ele pregava a palavra de Deus. E muitos líderes religiosos não gostavam disso, não é mesmo? Então, aconteceu em Jerusalém uma perseguição contra os cristãos. E a maioria foi embora de Jerusalém para outras cidades. E então, Deus usou essa perseguição para levar a palavra dele para o mundo todo. Por todo mundo ia pregando a palavra de Deus. E no meio desses que foi embora, também tinha outro diácono. E o nome dele a gente vai ver agora. Ele era amigo de Estevão. A gente vai ler Atos 8, versículo 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pegando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Vocês viram, crianças? Filipe é o nome do diácono, é o outro diácono. E ele também era amigo de Estevão, eles se conheciam. E os dois pregavam a palavra de Deus. Filipe estava em Samaria, e lá ele fazia muitos milagres, ele fazia também pela palavra de Deus. Tudo que Jesus ensinou para eles, pelos discípulos e pelos apóstolos, ele fazia também, que era pregar a palavra de Deus. Um dia, Filipe estava na cidade de Samaria pregando a palavra e tinha uma multidão em volta dele, mas ele ouviu Deus falando com ele. Deus mandou um anjo para falar com ele. E então o anjo disse para ele assim: Filipe, vá para a estrada do sul. Então, Filipe partiu para uma viagem longa, porque era longe a cidade, a estrada que ele ia. E essa estrada era deserta, mas Filipe não reclamou de jeito nenhum. Ele não falou assim, eu não vou, por que eu vou ficar aqui se não passa ninguém? Filipe simplesmente foi. Chegando lá, ele ouviu um barulho de uma carruagem. E nessa carruagem estava um oficial da rainha, né, que ajuda a guarda da rainha, né. Então, ele era um eunuco. Eunuco é o que trabalha para a rainha. E esse eunuco estava lendo uma passagem da Bíblia. E aí, Filipe ouviu o anjo dizer: aproxime-se da carruagem e a siga, né, do lado dela. E Filipe foi. E então Filipe ouviu a hora que o eunuco estava lendo. E vamos ver qual versículo que o eunuco estava lendo. Ele estava lendo em Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí, Filipe, ouvindo isso, pegou e perguntou para ele assim: o senhor entende o que está lendo? Então, o eunuco respondeu para ele: como posso entender se ninguém me explicar? E aí, Filipe estava explicando. Filipe disse para ele: eu posso explicar para o senhor sobre a palavra de Deus. Então, o eunuco pegou e falou para ele subir na carruagem e seguiram viagem. E conforme foi passando os lugares, Filipe sempre falando da palavra de Deus. E o eunuco maravilhado com as coisas maravilhosas que Deus fez, né? Que Jesus fez com ele.
Então, ele chegou na beira de um rio, eles estavam chegando, e ele disse: olhe, é um lago, o que me impede de ser batizado? Então, Filipe respondeu para ele: se você crer de todo o coração, nada o impede. E aí o eunuco respondeu: sim, eu creio de todo o coração que Jesus é o meu Salvador. Então eles desceram até o rio e Filipe o batizou. E quando eles saíram das águas, né, Jesus, Deus, arrebatou Filipe. Filipe simplesmente sumiu. Já pensou que coisa maravilhosa, crianças? Filipe sumiu, foi arrebatado e foi levado para outra cidade para continuar pregando a palavra de Deus. E o eunuco ficou maravilhado com isso. E ele ficou mais maravilhado ainda que ele aprendia cada vez mais sobre a palavra de Deus. E é o que a gente deve fazer, é sempre ler a Bíblia, né? Estudar e obedecer a Bíblia, obedecer o papai e a mamãe, para poder a gente sempre estar no caminho de Deus, não é mesmo? E o nosso versículo de hoje, que é para vocês memorizar, né? É este. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, né? Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmo 145, 18. Tá ok? Esse é o versículo da semana para vocês ler e aprender, né? E dizer pro papai e pra mamãe o versículo. Aí vocês gravem, né? E deixem aqui pra gente ouvir a vozinha de vocês, tá certo? Vamos fazer uma oração. Senhor meu Deus, abençoa cada criança nossa, Senhor. Aquelas também que não conhecem a sua palavra, que possa aprender, ó Deus. Que nós tenhamos uma semana abençoada no seu caminho, Senhor. Que abençoe nossas famílias, ó Deus, a família de cada criança, Senhor Jesus. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoando e nos guardando de tudo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças? Vamos aprender mais sobre Jesus na próxima semana. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Beijo.